Eu vou compartilhar, então, aqui a tela, tá bom, Fabiano? Aí, quando você Ok. quiser que pare, você me fala, aí a gente vai brincando aqui. Tá bom. Ok. Fique à vontade, a aula é sua. Então nós vamos falar então hoje sobre o capítulo 13, né, doutrinas religiosas dos primeiros séculos. Acho que a gente pode ler aí a reflexão e já a introdução. Daí depois eu capturo e comento um pouquinho, né, e compartilho com vocês a introdução. Beleza. Alguém quer começar lendo aí? Posso ler, viu, Fabiano? Sinta-se à vontade, Maria. Penas têm finalidades educativas? O pensamento que prega o inferno eterno ao pecador não seria uma dessas doutrinas que cruzam os séculos sem que apareçam argumentos suficientes para refutá-la? Ou os argumentos que aparecem são sufocados com passionalismo? Ou os argumentos que aparecem são sufocados com passionalismo? De uma forma ou de outra, essas doutrinas acabam sendo absorvidas pela massa leiga, para em seguida serem tomadas como verdades eternas. A simples punição de um delinquente que não tenha caráter de castigo seguido de aprendizado é abominável. É abominável vingança e repugnante sadismo. Não seria precisamente isso que os defensores de um inferno eterno atribuem a Deus? Vai na sequência? A introdução. O objetivo deste capítulo é aprofundar nas doutrinas surgidas nos primeiros séculos do cristianismo, que buscavam explicar o fenômeno Cristo, bem como trazer outros entendimentos sobre o bem e o mal, a vida após morte e outros assuntos metafísicos. A cultura oriental vem trazer suas interpretações, se mesclando assim com o cristianismo nascente. As várias doutrinas teológicas surgidas tiveram origem e influências de diversas civilizações: grega, egípcia, babilônica, persa e indiana. Aos poucos, a Igreja foi impondo as doutrinas que mais lhe pareciam condizentes com os ensinos de Jesus. Através de inflamados debates entre bispos e teólogos, foram estabelecidas as doutrinas da Igreja. As reuniões de bispos, denominadas concílios, estabeleceram a doutrina da Igreja Católica. Muitos teólogos tiveram seus pensamentos absorvidos nesses concílios e muitos foram rejeitados. Estes, a partir de então, eram tratados como hereges. A seguir, essas doutrinas serão estudadas isoladamente. Beleza. Acho que podemos voltar ali no tema inicial ali, Carlos. Aqui, da reflexão, né? Isso, da reflexão. Penas têm finalidades educativas? Eu entendo que sim, né? Que a gente pode entender penas ou dores, né? Que nós acabamos sofrendo. Eu entendo que elas têm uma finalidade educativa para a reflexão nossa. Para a gente tentar entender essas dificuldades, né, que passamos, para gerar, né, mudanças e melhoras em nós, para que nos aperfeiçoemos, né? Ou seja, esse é um processo evolutivo.
Só que aqui ele fala um pouco de inferno, eterno, né? E nenhuma pena, né? Entendo eu, ela pode e deve ser eterna, né? Ela tem um período, né? E esse período é individual de cada um, e ele cessa a partir do momento que você entende que aquela pena, né, ou que aquele sofrimento realmente não é um sofrimento. Fabiano, imagina, por exemplo, se a gente pega. Se você pega as religiões cristãs, elas não acreditam nas vidas sucessivas, só acreditam em uma vida e acredita que a alma é criada no momento da concepção. Via de regra, mais ou menos isso. Então, você pega um rapaz que morreu, por exemplo, com 20 anos, e todos nós aqui já tivemos 20 anos, uns há mais tempo, outros há menos tempo, e a gente sabe que, naquele momento, nós éramos extremamente imaturos. Então, você pega esse rapaz que morreu com 20, 30, até 40, 50, não importa muito. E esse cara, ele foi para o inferno. E ele não sai, o inferno é uma pena eterna. Então, qual seria a finalidade do negócio desse, né? Então, aquele cara errou, ele teve só uma chance. Ele errou e vai passar toda a eternidade queimando no fogo junto com o Satanás. Ah, rapaz, mas o que que... Imagina você, que Deus que criaria almas, sabendo do nosso extremo, nossa dificuldade em aprender, né? E você coloca lá, essa pessoa vai passar toda a eternidade, nunca mais ele vai sair daquilo. Se você voltar daqui a 20 milhões de anos, ele está lá queimando no inferno. Então, assim, não seria algo completamente insano, né? Uma coisa desse nível, né? Sim. E mais, né? Se a gente for partir para o cristianismo, todos aqueles que não acreditam em Cristo vão para o inferno também. Também. Então, se você for ver bem, Tem a mais gente maioria lá. da população da Terra vai estar no inferno. Está no inferno. Entendeu? Eu, hoje cedo, durante o meu ócio produtivo, eu acordei cedo e fiquei lendo, terminando o Livro dos Espíritos, o estudo que a gente está fazendo, né? Terminamos aí ontem. E ele estava falando justamente na conclusão sobre isso, sobre essa doutrina do castigo eterno, e o Kardec fala, usa os termos assim, que ser sádico seria esse, usa mais ou menos esses termos do penúltimo parágrafo aí, que imporia castigos eternos sem o menor intuito de aprendizado, sem nada, sem julgamento, que ia ficar condenado para sempre. E ele fala que essa doutrina é a maior contribuidora hoje em dia para pessoas que têm mais capacidade de pensar, isso ele falando 200 anos atrás, que elas deixam de ser, fujam da religião, se afastem das religiões. E é um grande motivo das pessoas se dizerem ateias ou agnósticas e tudo mais, e se afastarem da religião. Essa falta de sentido, né? Uma outra coisa é falar que se aprendia... Foi a primeira grande coisa que bateu para mim quando eu fazia o catecismo. Você vai nascer ignorante, por isso você vai errar, e aí você vai para o inferno. Então, Deus, no início da nossa... Quando criava o ser humano, já estava condenando todo mundo para o inferno. E outro detalhe, e condenando aquele que morre cedo. Porque você pega uma criança, por exemplo, que morre com 5, 6 anos, é céu. Se esse cara tiver o azar de viver até os 40, vai para o inferno. Então é mais negócio morrer Ô, cedo. irmãozinho, se Será, Carlos? vai para o inferno também. Será? Porque é o seguinte, recém-nascido, imagina, acabou de nascer, morreu. Céu. Segundo É pro limbo, né? o cristianismo, segundo o cristianismo, existe o Pecado pecado original. Ele já pecou. Ah, tá, Portanto, é inferno. Porque não foi Ele é batizado. pagão. Ele é pagão. Bem lembrado, Você Fabiano. entendeu? Assim, ele acabou de nascer, ele vai para o inferno eterno, assim, não teve chance alguma. Ele é pagão, né? Que fala. Agora, se batizar ele rapidinho, aí ele vai para o céu. Aí agora, e é isso que é legal, que a gente vai olhar um pouco, né, essas primeiras doutrinas
cristãs dos 5 primeiros séculos, e a gente vai ver vários pensamentos filosóficos que eram colocados e que não foram aceitos pela igreja. Então, esse é que é o bacana. Eu vou puxar um pouco aqui para eu... Deixa eu... Você quer compartilhar aí? Você, Isso, Fabiano? como é que eu faço aqui, cara? Você abre o que você quer compartilhar, certo. E aí abre primeiro o que você quer fazer, o que você quer. Aí você vem aqui em compartilhar a tela embaixo. Ah, você tá craque já. É isso aí. É isso aí, beleza. Tá. Então, introdução, né? A gente falou um pouquinho. A ideia é o quê? A gente analisar um pouquinho dessas doutrinas, né, dos primeiros séculos. Vamos falar aproximadamente dos 5 primeiros. Detalhes que todas elas eram cristãs, ou seja, elas analisam a filosofia cristã, que é bem recente, né? Na maioria delas, elas são orientais, apesar da filosofia cristã, ela surge no Oriente. Então, a gente tem ali, né, Grécia, Egito, Babilônia, Pérsia, está tudo ali próximo, né, de um raio. O que se destoa um pouco mais é a Índia, está um pouco mais distante, mas quando a gente olha ali, ela está dentro de um raio, né? Roma, que é a Itália ali. Então, se você olhar e traçar ali Jerusalém e traçar um raio, você vai ver que ela está dentro de um raio bem próximo, todas essas culturas aí que influenciam. E a igreja, né, através dos concílios, elas vão peneirando esses pensamentos e decidindo o que é bom ou não para ela. E nós vamos ver que todas as que nós vamos estudar hoje são doutrinas heréticas, ou seja, doutrinas que não foram aceitas pela igreja. Né? Então, em resumo, é isso. E assim, a gente vai ver que tem coisa muito interessante por trás dessas doutrinas que a gente vai estudar hoje. Você quer capturar de novo, Carlos? Volto lá? Isso. Aí a gente vai falar na primeira delas, que é o gnosticismo. Quem poderia ler? Eu posso. Gnosticismo, séculos 1 e 2. Nossa, eu estou mexendo no mouse aqui para puxar o texto. Peraí. Gnosticismo designa o movimento histórico e religioso cristão que floresceu durante os séculos 2 e 3, cujas bases filosóficas eram as da antiga gnose, palavra grega que significa conhecimento, com influências no neoplatonismo e dos pitagóricos. Originou-se na Ásia Menor e tem como base as filosofias pagãs que se desenvolviam na Babilônia, Egito, Síria e Grécia. O gnosticismo combinava alguns elementos da astrologia e mistérios das religiões gregas com o cristianismo nascente. Em seu sentido mais abrangente, gnosticismo significa a crença na salvação pelo conhecimento. Tinha uma cosmovisão dualista, qual seja a existência de 2 deuses, o Deus criador imperfeito, que eles associavam a Jeová do Velho Testamento, e o outro bom,
associado ao Deus do Novo Testamento. O primeiro criou o mundo com imperfeição, e desta se origina o sofrimento humano. O segundo admite que a essência humana é oriunda de uma centelha divina. A filosofia gnóstica tem como postulado a existência de uma entidade imortal, que não é parte deste mundo, que pode ser chamado de Deus interno, divina essência, que existe em todos os homens e a sua única parte imortal. Os gnósticos consideram que o estado do homem neste mundo é antinatural, pois ele está submetido a todo tipo de sofrimentos. Para eles, é necessário, deve ser, né? É necessário que o homem se liberte destes sofrimentos através do conhecimento. O conhecimento verdadeiro é representado pela gnose. O agnosticismo é diferente de gnosticismo. Ele surgiu no século XVIII, podendo ser teísta ou ateísta, isto é, crer ou não na existência de Deus, mas ambos entendem que o homem não poderá compreendê-lo através do conhecimento e da razão. O agnosticismo, eu entendia, ou eu achava, que eu acho que eu nunca procurei também, é aquele que tem uma prova, é isso? Que até o que prova em contrário, Deus não existe, é isso? Fala, Fabiano. Fabiano, Carlos, alguém? Que eu não sei. Eu entendo que o agnóstico é aquele que acredita que que a salvação, vamos dizer assim, com a sua evolução, não está no conhecimento. Ele pode ser teísta ou ateísta. Porque eu tenho uma amiga que ela é toda assim, intelectual, e que ela se intitula agnóstica. Aí ela explica na versão, como é que fala, na opinião dela, assim, que ela acredita que ela seja agnóstica porque ela não tem provas que Deus exista para ela. Então, ela acredita, ela acha assim que precisa de algumas provas para ninguém convenceu ela ainda, entendeu? Ela não conseguiu se convencer. Então, ela acha que até existe, mas ela não tem essa prova. Então, ela se intitula agnóstica. É isso? Aqui, ó. Essa frase é bem explicativa. Ó. O agnosticismo é diferente. Tá? Ele surgiu no século XVIII. Eu posso acreditar ou não em Deus, mas ambos entendem que o homem não poderá compreendê-lo através do conhecimento da razão. Deus é incognoscível. Tá? Eu não consigo entender. Então, eu posso dizer para você, eu não acredito, se eu for um agnóstico ateu, eu vou dizer assim, Deus não existe. Mas essa diferença, quando você sai ali na rua e fala assim, eu sou agnóstico, não vai ter essa distinção, geralmente, de teísta ou ateísta. Geralmente, quando você fala que é agnóstico, você fala assim, olha, pode ser que exista, mas eu não acredito que o homem seja capaz de entender Deus através da razão. Entendeu? Isso. Eu não consigo o entender ateu, isso. Ele já não acredita mesmo, O ateu né? não acredita. O ateu vai falar, não existe isso. O agnóstico vai falar assim, olha, pode ser que exista, mas eu não acredito que nós sejamos capazes de entender ou de provar. Entendeu? É mais ou menos essa diferença aí que existe. Agora, eu entendo que muita gente se diz agnóstico e mais, que muita gente se diz ateu, justamente por isso que você falou, Fabiano, porque você coloca tantas coisas em Deus, por exemplo, um Deus mau, um Deus que te manda para o inferno, um Deus que quer que você fique sacrificando animais lá no Antigo Testamento, um Deus que pega uma criança recém-nascida e manda para o inferno porque ela não foi batizada. Você fala, não, isso não pode ser Deus. Você quer ver o que acontece com... Essa criança não vai para o inferno, essa criança vai para o limbo quando ela não é batizada. Ela vai para o limbo. Então, quando minha primeira filha nasceu, eu tinha 23 anos. E eu era católico, fui fazer o curso de batismo. E uma das coisas que me deixou muito
confuso, muito bravo, muito invocado, foi de o cara no curso de batismo fala assim, olha, enquanto o seu filho não é batizado, ele não é filho de Deus, ele é criatura de Deus. Depois que ele for batizado, ele passa a ser filho de Deus. E aí, eu estava conversando, eu já contei isso para vocês aqui, só para lembrar. Eu estava conversando com um padre da Holanda, que a minha irmã era muito católica e é até hoje, e ela tinha amizade com um padre da Holanda. E a minha filha nasceria em dezembro, ela não tinha nascido ainda, era por volta de outubro, por aí. E eu perguntei, quando que o senhor volta no Brasil? Ele falou, volto em julho. Eu falei, então não dá para eu esperar, porque minha filha vai nascer em dezembro. Ele falou, por que você não pode esperar para eu batizar ela em julho? Eu falei, não, é porque se ela morrer nesse meio tempo, ela vai para o inferno, vai para o limbo. E ele começou a rir da minha cara. Ele falou, quem falou isso para você? Eu falei, a igreja fala isso. Ele falou, não, esquece isso, cara. Quantos anos você tem? Eu falei, tenho 23. Ele falou, você acha que se você morrer hoje, você está melhor que a tua filha? Só porque você foi batizado? O padre falou isso para mim. Entendeu? E eu falei, então beleza, então se você está me garantindo, eu espero. E esperei, ele veio e batizou ela em julho, e ela está viva até hoje, e ele morreu depois. E ele saiu da igreja. Passados alguns anos, ele deixou a batina, e eu não sei que fim ele foi. Depois ele foi assassinado lá na Holanda. Mas, assim, são coisas que às vezes o padre coloca para você, a igreja coloca, mas que não tem sentido. Então, por isso que muita gente, às vezes, se diz ateu, porque você fala, mas se for para acreditar nesse Deus, eu não quero crer. Né? E aí, Ana, eu acrescento que muitas vezes você vai, na linguagem popular, né, utilizar essa palavra agnóstico, né, tal pessoa é agnóstica, porque ela não acredita na religião X. Isso também é comum se usar. Mas se você for pegar a raiz, é aquele que não consegue comprovar Deus através do conhecimento. Resumidamente, é isso. O que eu tenho visto de muitos amigos que se dizem agnósticos é que são simplesmente aquelas pessoas que não querem pensar. Simplesmente não quero me preocupar com o tema religioso, se existe, se não existe Deus, não quero levantar nenhuma bandeira religiosa. Aí ele fala, então eu sou agnóstico, e não quer entrar em discussão. E muitos ateus também que eu conheço, eu vejo que são pessoas que têm a mentalidade bem fechada dentro do dogma cristão, dogma católico tradicional, em que ele fala que ele acredita que Deus está enquadrado ali, então se ele não consegue acreditar naqueles padrões, aqueles dogmas, então ele não acredita em Deus. Eu vejo muitos ateus, ditos ateus, mais presos aos dogmas religiosos do que outros. Sim, sim. Bem por aí mesmo. E o gnóstico, o Fabiano? Então, aí vamos... Deixa eu ver se eu... Vou pegar aqui. Acho que você tem que parar de... Você quer compartilhar aí? Vou compartilhar isso Tá, aqui. beleza, desculpa. A gente não consegue, Carlos, ter uma maneira de eu e você compartilhar, assim, eu puxo, você coloca, automático? Não, você tem que parar para eu pegar? Às vezes, eu não sei se você pode, mas às vezes ele dá a opção de fazer assim, novo compartilhamento. Quando você for ver se ele dá essa opção para você, de novo compartilhamento. Eu não sei se ele vai dar. Mas Acho que pode ir. aqui, tá. Depois acho que aqui tem um pause share, que deve ser um novo compartilhamento. Tem aqui do lado também. Tá, Tá. agora eu coloquei aqui, eu acho que vai dar. Então, assim, resumidamente, o que eu entendo do gnosticismo é um conjunto de correntes filosófico-religiosas, né? Oriundas da região do Mediterrâneo, ou seja, ali da Grécia, eu acho que assim, uma influência muito forte grega, né? Mas também
dos países ali do Mediterrâneo mesmo, né? Egito, a parte ali de Israel, atual Israel, né? Turquia, toda aquela região ali. Conforme falado, né? Ele tem, né, as bases nos relatos bíblicos, mas com um viés filosófico, né? Ali de Platão, de qual outro filósofo que falou ali? Me fugiu o nome, mas são os dois filósofos gregos ali, né? Pitágoras, né? Pitágoras, isso, Pitágoras, boa, isso. Platão e Pitágoras, né? E é engraçado que esses dois filósofos, eles já haviam iniciado as ideias de espírito, né? Exatamente, da dualidade, né? Matéria e espírito ali. Então, é baseado nisso. Eu vejo, né, dentro do gnosticismo, uma relação bem forte com o espiritismo, né? E muito mais forte com os nossos estudos aqui filosóficos, né? Por a gente já ter debatido, estudado esses dois filósofos. Ele foi condenado, né, ou foi considerado ali heresia, né, esses pensamentos. Muitos por conta, acredito eu, por não condizer com a ideia religiosa romana, né, que estava se estabelecendo para o cristianismo. Ela acabou sobrevivendo, né, ainda alguns séculos na cultura ocidental, ou seja, ela foi disseminada, né, para a parte do Ocidente. Ela nasce ali no Oriente, mas ela acaba indo para o Ocidente. E ela teve, né, essa ascensão no Renascimento, né? E isso foi dado através do esoterismo, né, aqui no Ocidente. Parece que os essênios eram gnósticos, né, Fabiano? Você ouviu falar alguma coisa a respeito disso? Sim, sim. E é engraçado, porque eles, no próprio texto, ele fala das religiões gregas, né, dos mistérios gregos. E aqui dentro do gnosticismo existe uma mistura entre essas duas coisas. E quando você analisa, né, nós estamos falando dos primeiros séculos ali, né? Então, é o cristianismo sendo avaliado, analisado agora pelos gregos. Mas eu entendo que o contrário também é verdadeiro, né? Os gregos também influenciaram o cristianismo através dos essênios mesmo. Então, nós temos, né, que ensinamentos de que Jesus ele viveu entre os essênios. Então, ele também bebeu dessa informação, ou desses ensinamentos, ou dessas doutrinas junto dos essênios. E o gnosticismo ele também, né, ele acaba se alastrando, chegando até a China ali. Então, é bastante interessante, e eu acho que tem muita relação do gnosticismo com o espiritismo, né? Quando a gente fala que é a fé raciocinada,
né? Então, a gente coloca ali o conhecimento como um dos pilares para a evolução, né? Então, e a filosofia por trás, né, tanto do espiritismo quanto do gnosticismo, né, elas têm bastante semelhanças. Então, eu vejo, dentre essas doutrinas aí, né, dos primeiros séculos, das antigas, eu vejo o gnosticismo como uma doutrina bem próxima da nossa espírita. O amai-vos e instruí-vos, o amai-vos e instruí-vos é né, um chamado ao conhecimento, né? Sim, sim. Você sabe o que eu achei interessante nesse capítulo todo? Nenhuma das vertentes aí do cristianismo, apesar dele falar de Aristóteles, que era reencarnacionista, Platão, da alma e tudo, nenhum deles fala se alguma delas pregava a reencarnação. Não sei se é por falta de literatura que exista. Vai ter uma que vai falar, Orígenes, vai falar não de reencarnação, mas vai falar da pré-existência da alma, que de uma certa forma ele vai falar em reencarnação. Acaba sendo... Eu li Orígenes, mas ele não fala que ela depois volta ao corpo, né? Isso, ela só existia antes em algum lugar e vem aqui, né? Acho que talvez teria que fazer um estudo um pouco mais profundo, Felipe. Mas eu acredito que o gnosticismo ele deve, tá? Isso é um sentimento, eu não estudei, mas ele deve falar um pouco de reencarnação. Dentre todas que eu vi, o que eu acho que talvez fale alguma coisa é no gnosticismo. Tá? Ou, de repente, não deixaram passar nenhuma referência literária para chegar até os dias de hoje, né? Sim, sim. Quando o gnosticismo fala em conhecimento, ele está querendo dizer especificamente em sabedoria. Né? Ele fala nessa salvação, entre aspas, aí, pelo conhecimento, mas conhecimento de sabedoria mesmo, né? Não conhecimento, somente o conhecimento intelectual, né? Ele vai bem por esse caminho aí. Beleza? Beleza. Vou. Eu acho que eu tenho que... Pega aí de novo. Montanismo. Montanismo. Alguém se habilita? Só uma coisinha aqui, eu estou olhando nas minhas anotações aqui, que eu fiz essa aula já faz alguns anos, fiz em 2018. Ele fala em pré-existência da alma, tá? Eles acreditam, os gnósticos acreditam também na pré-existência da alma. Sim. Mas Tá? acho que eles não falam, que é o que o Felipe falou, na volta, né? Na volta, isso. De novo, eu tenho a sensação de que talvez se a gente estudar mais profundamente, a gente chegue nisso. Talvez não tão claramente, mas a gente chegue nisso. Vou ler, viu, Fabiano? Oi? Vou ler de novo, Beleza. Se quiser, eu leio, Maria. Eu leio, Felipe. A próxima é você. Tá? Pega a próxima. Não, vamos brigar por isso. Montanismo é a doutrina religiosa fundada por Montano. Os montanistas declaravam-se possuídos pelo Espírito Santo e, por isso, profetizavam. Segundo essas profecias, outra era cristã se iniciava com a chegada da nova revelação concedida a eles. Isto os colocava acima dos bispos. Esse movimento surgiu na Frígia, Ásia Menor, por volta do ano 170 depois de Cristo.
anunciavam a iminente volta do Cristo numa pequena cidade dessa região, a qual denominavam Nova Jerusalém. Entre outras coisas, Montano afirmava que a igreja não tinha capacidade de perdoar os pecados mortais. A doutrina espalhou-se pelo Império Romano, principalmente no norte da África, Cartago, constituindo uma poderosa escola a qual se filiou Tertuliano. A seita desapareceu no século V, depois de fortemente condenada pela Igreja Romana. Acho que eu vou só pensar algumas coisas que eu tenho aqui depois, mas acho que o principal ponto, né, do montanismo é essa questão da revelação, né, ou da Nova Jerusalém, ou da vinda, né? Então eles pregavam isso, né, dessa nova chegada, né, de Cristo ali, essa nova era cristã. E eu acho que um dos grandes problemas, né, enfrentados, que essa doutrina enfrentou, foi a questão deles acreditarem que a igreja ela não teria o poder, né, do perdão dos pecados, né? Então isso acabou afrontando diretamente, né, os interesses religiosos da época, e com isso o pessoal acabou perseguindo e essa seita acabou desaparecendo com o tempo, né, por conta dessas perseguições. Alguns pontos, né, que eu anotei aqui que para complementar, o Montano, ele era um profeta, né, da Ásia Menor, né, surgiu na cidade de Ardabal, na antiga Frígia, que hoje é a Turquia. Então aquela região de novo ali. Uma outra coisa interessante, que junto dele existiam duas mulheres que o acompanhavam, que era Priscila e Maximília, que afirmavam que o Espírito Santo falava através delas. Então, toda essa doutrina, ela é pautada em profecias. Então, entendo, né, que era muito comum na época. Então, por isso que eu entendo que ela ganhou força ali, e no meu entendimento, né, ela acaba perdendo força quando ela acaba estabelecendo alguns conflitos, né, com a Igreja Romana, né, e aí ela começa a sofrer perseguições até o desaparecimento. Então, o que eu acho que eu coloco um pouco, né, adicionando um pouco de informação do texto que a gente tem, esses dois pontos aí. Ele era um viajante, né? Sim. Quando a gente observa com a lente de cá, né? Porque ele falava que haveria uma volta do Cristo, né? E aí, com o tempo, como não houve essa volta,
Então, isso já começa a tirar, né, um pouco da credibilidade dele, né? Exato. E eu acho que nessas profecias dele também tinha muita coisa que acabava atacando, né, o Carlos, alguns interesses da religião. E a gente vai ver, na maioria das vezes, essas doutrinas que foram consideradas hereges, ela, de uma forma ou de outra, ela passa por um concílio no qual é decretado como herege, porque ela não atende algum interesse da religião ou do cristianismo romano da época. Você pega, por exemplo, o gnosticismo, não é, aos olhos da igreja, não é o conhecimento que salva, o que salva é a graça. Exato. Então, se a graça é que salva, como é que conhecimento salva? Então, você já tira daí. Quando você pega, nesse caso aqui também, ele já, só de dizer aqui, né, que é ele que fala, né, que a igreja não tinha capacidade de perdoar pecados mortais. Né? Acabou. Então, você já perdeu um amigo na hora que você fala isso, né? Já. Ele fala que vai ter uma nova era cristã. Assim, a era cristã é a minha, que eu escolhi aqui. Senão você vai começar o meu rebanho, né? Você vai começar a libertar o meu rebanho. Não quero isso. Eu quero ter o meu rebanho junto de mim. Uma dúvida que eu tenho, Carlos, é quando que teve o primeiro concílio, os primeiros bispos, quando que alguma desses segmentos resolveram ser o único, universal e transformar os outros em hereges? Então, quando você estabelece a igreja, lá na época de Constantino, quando a igreja é estabelecida, um pouco depois já começam a haver esses concílios, que são reuniões de bispos, né? E existem até hoje. E essas reuniões, elas acontecem em algumas coisas interessantes. Ali, você vai colocar em prática um negócio chamado infalibilidade papal. Todo mundo já ouviu falar nisso. Né? O Papa não falha. Mas quando que o Papa não falha? Em assuntos de relevância, não é? Não é assim, Papa, tem leite na geladeira? Ele fala, não tem. Aí você vai lá e tem. O Papa falhou. Não, não é assim. Nós estamos falando de coisas com relevância e quando ele está ungido pelo Espírito Santo. Então, como existe infalibilidade papal e esses concílios são regidos pelo Espírito Santo, um concílio não contradiz o outro. Entendeu? Então, se lá no concílio, se eu não me engano, de Constantinopla, eu disse que não tem reencarnação, isso lá no ano 300 e pouco, não adianta eu fazer um concílio hoje, em 2020, 22, e falar que tem, porque esse concílio não pode contradizer aquele lá de trás, entendeu? Por quê? Porque isso é feito pelo Espírito Santo, não é feito por aquele Papa que está ali. Né? E aí, como isso tudo acaba... Então, se você colocou alguma coisa ali, que eu entendi a sua pergunta, então, como que se formulou? Então, você vai pegar os doutores da igreja, Santo Agostinho, todos aqueles caras daquela época, então, eles montam ali uma doutrina, e essa doutrina vem sendo ampliada e vem sendo mexida, né? Em vários concílios que existiam. Então, se vem o montanismo e fala, então, quando chega um concílio, os bispos vão estudar se aquilo tem fundamento, entendeu? Com aquilo que está estabelecido nos concílios anteriores, e se não está nos concílios anteriores, vamos ver se isso tem lógica com relação àquilo que nós entendemos. Né? De uma certa forma, não é ruim, porque senão viraria também a casa da mãe Joana. Né? Se não existe isso. Então, tá bom, a igreja fez do jeito que ela queria fazer, mas se ela também não faz do jeito que ela queria fazer, ia virar uma coxa de retalhos, né? Então, de uma certa forma, ela deu uma certa organização a tudo isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Quer dizer, mas essa ordem, essa hegemonia, então só aconteceu quando ela virou religião oficial do Império Romano. Isso, quando ela virou oficial. Isso, exatamente. Com os Constantinos, tá?
Do Os Constantino para frente. imperadores constantinos. Aí vem 1, 2, 3. E é interessante isso que o Carlos falou, que acho que tem 5, 6, 7 concílios aí. E eles Tem uma vão... porção, tem bem mais. Olha aqui, ó. Na próxima aula, desculpa, Fabiana, na próxima aula, a aula 14, vai falar sobre isso. O primeiro concílio é em Nicéia, em 325. Então, tá? E aí, o que eu vejo, eles vão construindo uma ideia, um raciocínio, com tudo que tem, né? Igual o Carlos falou, tem os bispos, eles falam bispos e teólogos, né? Ou seja, as pessoas que entendiam da religião, ou estudavam, né, a religião cristã, e ali eles iam definindo e construindo uma ideia cristã. Então eles falavam, isso eu entendo que não, para mim não cabe, isso aqui para mim cabe. E aí eles iam definindo. E esses concílios, depois de discutido, fechava o assunto, e nos próximos concílios entravam novos assuntos que eram discutidos e decididos. Então, por isso que tem vários, eles vão construindo isso ao longo do tempo. São 19 concílios. O primeiro, lá em Nicéia, em 325, e o último, o Vaticano II, em 1962. Aí, ó. Beleza. Continua, Beleza. Fabiano. Origenismo. Você quer capturar aí, Carlos? Agora a vez do Felipe. O Felipe estava querendo ler aquela hora. Vamos lá. Doutrina de Orígenes, 183 a 254 d.C., que foi padre em Alexandria, deixou mais de 2.000 escritos como teólogo. Desculpa. Criou um sistema do qual o cristianismo e o platonismo estão profundamente amalgamados. Sua doutrina denominada origenismo tem por base 1. A subordinação do Filho em relação ao Pai e do Espírito Santo em relação ao Filho. Isso dá também para a gente estudar pela visão espírita, né? 2. A crença na preexistência da alma. 3. Na eternidade das penas, na não eternidade das penas. Orígenes nega que um ser possa querer para sempre ser pecador. Fundamentava que todo pecado envolve infelicidade e, como tal, não pode ser objeto de volição permanente de nenhum ser consciente. Todo ser é dominado pelo inextinguível desejo de felicidade. Aí tem a influência platônica, né? Sim. Orígenes, em seu livro sobre os princípios, afirma que todo homem sensato sabe que qualquer sofrimento infligido a um só ser, pelo gosto de fazer sofrer, sem nenhuma intenção pedagógica ou disciplinar, é imortal e que seu autor é um verdadeiro monstro de perversidade. Portanto, não aceitava o inferno perpétuo. Esse parágrafo está muito parecido com o texto de Kardec, no Livro dos Espíritos. Orígenes foi perseguido em Alexandria e refugiou-se em Cesareia. Está fugindo até hoje, né? Porque essas coisas que ele coloca aqui vão radicalmente contra, né, o pensamento da igreja, né, Fabiano? Sim. E aí, novamente, é considerado uma doutrina herege. Ou seja, eles analisaram e falaram assim, não cabe para a doutrina que nós queremos criar, então isso ela não vai fazer parte do cristianismo romano. Então, eu acho que esses 3 pontos principais, né, a gente vê que até hoje não é aceito pela igreja. Então, são os 3 pontos principais que fazem com que essa doutrina ela seja negada, né, em um dos concílios.
essa questão do pai ser chefe do filho, o filho ser chefe do Espírito Santo, né? Ficou um negócio bem hierarquizado aí, né? Entre as forças. Alguém falou, eu acho que foi o Felipe, que na doutrina espírita a gente teria alguma coisa análoga a isso que você falou, Felipe? Eu estava buscando aqui no Livro dos Espíritos que eu li essa manhã. E é engraçado que a gente vai ver, né, nas outras, que existem outras doutrinas que colocam, né, não diria nem uma subordinação, mas uma separação entre esses dois entes aí, o pai e o filho. Né? A própria doutrina espírita, né? Vai dizer que você tem Deus, Jesus e a espiritualidade. Né? É claro que a espiritualidade é diferente de Espírito Santo, né? Mas você coloca uma subordinação de Jesus com relação a Deus e não coloca os dois no mesmo patamar, né? Então aí já tem, eu acho que é mais ou menos isso, né, que você estava se referindo, né? Isso aí. E tem outras doutrinas, né, aí no começo do cristianismo, que colocam essa separação entre o pai e o filho, e também são consideradas hereges. Então, entendo que a igreja, né, ela coloca Jesus e Deus como um ente, o mesmo ente, assim como o Espírito Santo. Eles são entes diferentes, mas estão na mesma. Não existe uma subordinação entre eles, né? Eles formam essa tríade. Não existem talvez separados. Três formas de Deus se manifestar, né? Ele se manifesta através de Deus, a divindade, né? Se manifesta através de Deus, através de Jesus e através do Espírito Santo, né? São três janelas pelas quais eu posso ver a divindade. Eu consegui entender assim essa ideia de Santíssima Trindade. Eu nem sei se é correta, mas é a única maneira que eu consegui entender dessa trindade, né? E essa crença na existência da alma, na pré-existência da alma, tem muito a ver com Platão também, né? Que Platão acredita nisso, né? Que a alma é capturada por um corpo. E então, quando ele vem falar aqui para a gente que ele acredita na pré-existência da alma, isso vai dar uma brecha. Ele não fala em reencarnação, tá? Mas isso já dá uma brecha para a reencarnação, porque se essa alma já existiu, será que aí não fica mais fácil de eu chegar para a reencarnação, né? Exato. Eu acho que basicamente é a mesma coisa. A única coisa que eu coloquei aqui que esses conceitos ali, eles são divididos em dois principais, a primeira controvérsia e a segunda controvérsia, mas todo ele está contido nessa explicação, Carlos. Você até... Beleza? Não precisa... Não quer... Eu acho que você pode continuar. A gente já passa para o maniqueísmo. Eu posso ler. Bora. 13.5, Maniqueísmo, século III. É uma doutrina filosófica, religiosa, sincrética e dualista, ensinada pelo sacerdote persa Mani, que viveu no século III e proclamou-se o Paracleto, aquele que deveria conduzir a doutrina cristã à perfeição. O maniqueísmo é uma mistura de elementos gnósticos, cristãos e orientais, com base no dualismo de Zoroastro. Mani se considerava apóstolo de Jesus Cristo. A doutrina admite dois princípios, o do bem e o do mal. No homem, esses dois princípios são representados por duas almas, a corpórea, que é a do mal, e a luminosa, que é a do bem. Pode-se chegar ao predomínio da alma
luminosa através de uma ascese particular, que consiste em seguir 10 mandamentos. A abstenção de carne, do álcool, purificar o que sai da boca, a abstenção de manter conversas impuras, a abstenção da propriedade, do trabalho, abster-se do casamento, do concubinato e evitar magia e feitiçaria. Esta doutrina durou até o século VII e Agostinho foi o grande adversário dela. Ponto. Depois de ter sido maniqueísta. O Agostinho, ele primeiro é maniqueísta e depois ele vira adversário. Exatamente, ele estuda, aí depois ele se converte, vamos dizer, ao cristianismo, e aí ele ajuda a combater o maniqueísmo. Aí ele fala do surgimento aqui, ele fala um pouquinho do surgimento do maniqueísmo na Babilônia e na Pérsia, no século III. Ele, conforme dito aí, né, é uma doutrina dualista, do bem e do mal. O bem, né, também pode ser representado por Deus e o mal pelo diabo. Então, aqui no maniqueísmo já inicia, né, uma visão do diabo. Então, é criado aqui dentro do maniqueísmo. Que mais? Fala de Mani, né? Ele fala de Zoroastra, então, né, ele junta algumas doutrinas aí, né? O zoroastrismo, o hinduísmo, o budismo, o judaísmo e o cristianismo, eles fazem, né, essa mistura. Eu fico pensando nesses 10 mandamentos dele aqui, rapaz. De certa forma, eu acho que sempre tem, né, alguma coisa que a gente consegue aproveitar. Não necessariamente tudo, mas... Sei não, hein? Era para ser Santos. Imagina, não pode comer carne, não pode beber álcool. Até aí, beleza. Carne, álcool, né? Cuidado com o que sai da boca, conversas impuras, que já é o que sai da boca, né? Deu até calor. Não pode ter propriedade, a abstenção da propriedade, a abstenção do trabalho. Não pode trabalhar, não pode ter propriedade, não pode casar. Então, vou fazer o quê, então? Vira viver no ócio. Ficar recluso na caverna. Igual o Zoroastro. É interessante, né, Carlos, como isso é internalizado na igreja também, né? Dentro de algumas doutrinas cristãs, existe essa questão da abstenção de álcool, da magia e da feitiçaria. Então, coisas que a doutrina, né, cristã em si, ela não entende direito, ela classifica como magia e feitiçaria, e isso não pode, né? Estudar, você não pode frequentar. E aí eu posso perguntar, mas o que é magia e feitiçaria, né? Isso. É aquilo que eles entendem que não está dentro do conceito, né? O que muitas vezes por desconhecimento não faz parte daquela cultura deles. Isso é magia e feitiçaria. Interessante que não proibiu, só falou para evitar. Verdade. Pois é. Agora casar não pode, nem trabalhar. E eu acho que, assim, de certa forma, algumas dessas aí vêm
visão da vida de Cristo, né? Então, essa questão de você, da abstenção, da propriedade, do trabalho, do casamento, né? Entendo eu que vem da própria visão, né, que nos é passada da vida de Cristo. Do Diógenes, né? Pega a filosofia dos cínicos, né? Ela vai muito por esse caminho também. Você só Sim. ter aquilo que é extremamente essencial, né? E não ter mais Dormia nada no barril, ele dormia no barril na rua. Igual Chaves. E um outro ponto que tem aqui, que para Mani, né, ele considerava Zoroastro, Buda e Jesus como os pais da justiça. Então, por isso que eu entendo que ele considera todo esse misto aí dentro do maniqueísmo, né? Beleza. Vamos para o próximo? Quem vai ler? Eu leio, então. Donatismo, século IV e V. A doutrina de Donato do século IV, considerada herética pela Igreja, floresceu na África romanizada dos séculos IV e V e polêmica aos olhos de Agostinho. Ela afirmava que a Igreja, como uma comunidade de perfeitos, não podia se imiscuir com a autoridade civil e que os sacramentos só tinham validade quando aplicados por ministrantes não corruptos, ou seja, por pessoas dignas. A Igreja, por sua vez, considerava que os sacramentos valem por si, independente de quem ministre. O donatismo teria tornado impossível a formação da hierarquia religiosa. Então, eu acho que essa última frase ela já define por que eles consideraram o donatismo como herético. Pensei o mesmo, igual você, Fabiano. Entendeu? Só colocando o Agostinho, né, ele tinha discussões fervorosas com essa doutrina, ou com os praticantes dessa doutrina. Ela advém de Donato, tá? Da casa de Nigra, que era um bispo da Numídia e posteriormente de Cartago. Ele foi um religioso, né, cristão, culto. Aí ele fala que surgiu ali no norte da África, né? Ela floresceu ali na antiguidade tardia. Isso acontece, que é aí século IV, V. Se você pega um padre e ele ministra um sacramento, e esse padre, ele por algum motivo, ele tiver algum gesto, algum ato de corrupção, e o que seria corrupção? De repente, alguma coisa que está contra a igreja, aquele sacramento não teria validade. Então, vai lá, Maria e casa, e o padre Joaquim fez. Então, se aquele padre foi descoberto contra ele algum tipo de corrupção, seu casamento não valeu. Entendeu? Então, fica muito complicado, porque a igreja fala assim, não, aquele cara que está ali, ele é só um instrumento. O sacramento vale por si. Entendeu? Isso aí. Mas o donatismo não acreditava nisso. Falava, não, esse cara vale sim. Se ele não tiver a procedência, o sacramento não vale. Não vai valer. Exato. Então, é muito difícil. Então, imagina, eu casei, daqui a um ano você descobre que o cara ele era corrupto, eu não estou casado mais. Entendeu? Mas, de certa forma, né, existe uma certa... um certo fundamento, certo, cara? Porque já que esse ser, ele é um ser representante de Deus, e Deus é perfeito,
Você teria que escolher um cara perfeito, né? Sim, mas Aí o problema é que você não vai conseguir não encontrar tem, esse cara. não Então, tem esse cara perfeito, né? Então, assim, soa muito como provocação, né? Até como uma provocação. Então, você vê que isso não poderia mesmo ser aceito. Isso acaba sendo mesmo uma heresia, né? Porque você não está indo no sacramento, você está indo na pessoa. E onde que vai ter alguém que é perfeito? É mais ou menos como o preletor, ele vai lá no centro espírita e faz uma preleção, mas não significa que ele faça aquilo tudo na vida dele. Ele também tem seus erros. Não, então não vale porque aquele cara está falando uma coisa que ele não faz. E quem faz? Né? A gente tenta fazer, mas muitas coisas não se consegue mesmo fazer. Né? E aí é que é o interessante, porque daí você quebra essa hierarquia, e aí eu concordo que o sacramento ele vale por si só. E aí você não precisa de alguém para fazer o sacramento. Isso. Eu evoco o sacramento. Exatamente. E aí você quebra toda a igreja de novo. Entendeu? Pois é. Então, não, é herético esse negócio, não dá, vamos Não manter mexe a com isso, nossa. Não mexe com isso, não. Tem dois, né, autores que influenciaram bastante aí o donatismo, que é São Cipriano e Tertuliano. Tá? Aí ele fala um pouco, né, da São questão do Cipriano, aquele do batismo. livro, é? Aquele cara lá. E aí ele fala um pouco aqui do batismo, que nada mais é do que o sacramento. Né? Então ele fala que se a pessoa que faz o batismo ele não é uma pessoa pura, né? Então o batismo não teria a validade, conforme o Carlos falou aí. Eu acho que é isso aí. O próximo é o arianismo. Ana Patrícia, consegue ler, Ana? Arianismo, início do século IV. O arianismo foi uma das maiores heresias cristãs, a qual a Igreja teve maior dificuldade em erradicar e se deve a Ário, 280 a 336. Sacerdote de Alexandria. Esta doutrina se referia à natureza divina de Jesus Cristo. Ele não seria coeterno e nem da mesma substância do Pai, mas foi gerado pelo Pai. O Filho teria um começo, o Pai não. O arianismo não reconhecia o caráter trinitário de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele foi combatido nos concílios de Nicéia, 325, e de Constantinopla, 381, o que não impediu que continuasse a ter adeptos entre os povos germânicos. Essa doutrina influenciou povos até o século XVIII. Finalmente, Constantino interferiu e determinou que o arianismo estava errado e que era uma heresia. O imperador visava manter a coesão do império. Legal, isso aí. Então, a principal, né, ideia, né, filosófica aí do arianismo era a questão do Deus Pai e Deus Filho, né? Então, para eles, o Deus Pai, né, o Criador, ele não tinha uma origem, e o Deus Filho era filho de Deus. Então, Jesus era filho de Deus e ele tinha uma origem que era a origem de Deus, né? Surgiu de Deus. E com isso você desmonta essa trindade, porque aí você não tem o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então, aí é que entra a questão dessa doutrina ser considerada herege. Tem um ponto interessante, né? Na obra de... Essa que eu vou compartilhar.
na obra de The Arian Controversy, o Deus de Ario é um Deus desconhecido, cujo ser se acha oculto no eterno mistério. Ou seja, você não consegue, né? O Deus Pai, como ele não tem um início, né? Então você não consegue explicar esse Deus, né? Ele é um Deus, quando ele fala oculto ali, está no eterno mistério, porque você não tem uma explicação lógica, você não consegue descrever logicamente aquele Deus, né? E tem um outro ponto que é interessante, que essa ideia de Ario, né, ela foi adotada pelos imperadores romanos, no caso Constantino II e Valente, mas por trás dessa aceitação tinham algumas estratégias, né, que era a difundir essa doutrina nos povos bárbaros, né, do norte da Europa. E aí é que ele fala no nosso texto, quando ele fala dos povos germânicos, é por conta disso. Então, essa doutrina ela entra ali pelo norte da Europa através dos povos bárbaros, dos godos, né? Pela filiação ali dos úfilas, né? Que eram missionários do imperador romano do Oriente, e aí depois ele é transmitido, né, para a parte da Europa Ocidental através dos ostrogodos e visigodos, né, nas invasões que tinham. E é assim que ele chega até os povos germânicos. E aí nós podemos também, né, resgatar um pouco da questão do arianismo, né, no nazismo, quando eles se diziam os povos arianos puros, né? Então isso remete ao arianismo, que eram os povos germânicos puros, né? Que também gera a questão do Holocausto, né, na Segunda Guerra Mundial. É um das justificativas, né, para a atrocidade é que o povo ariano puro tinha que eliminar os outros povos não puros. Então, um deles eram os judeus. Ok? Alguma dúvida aí, pessoal? Comentário? Senão a gente passa para o próximo. Podemos passar. Vamos lá, Carlos. Pelagianismo. Vamos ler, vai. É a doutrina do monge inglês Pelágio, que no início do século V ensinou em Roma, em Cartago. A doutrina de Pelágio afirmava que o pecado de Adão não enfraqueceu a capacidade humana de fazer o bem, mas é apenas um mau exemplo que torna mais difícil e penosa a tarefa do homem. Agostinho combateu essa tese em muitas obras, defendendo a tese oposta, de que toda a humanidade pecara com Adão e em Adão, e que, portanto, o gênero humano é condenado por isso. Nenhum homem pode escapar da punição, a não ser por misericórdia e pela graça de Deus. Agostinho acusa Pelágio de proclamar uma ego-redenção, quando o cristianismo só conhece a teorredenção. Os principais pontos do pelagianismo são: o homem não herdou o pecado original de Adão, todo homem nasce puro e inocente como Adão, crianças recém-nascidas não necessitam batismo, pois já são puras, a salvação é possível em virtude da livre vontade
do homem e que o exemplo do Cristo é de grande valia para o homem. Então, acho que ele resume bem isso, né? Só um ponto do pelagianismo, ele é criado, né, por Pelágio da Bretanha. Ele coloca justamente essa questão do pecado original, que é o principal ponto discutido, né? E ele coloca, né, que o Adão nada mais é do que um mau exemplo e Jesus é um bom exemplo, mas que você se salva pelo livre-arbítrio, pelas suas atitudes e pelas suas escolhas. Então, de forma geral, é isso. E ele é combatido porque a ideia cristã, né, e Agostinho ele vai reforçar muito isso, é a questão da graça, né? A gente não é salvo a não ser pela graça, né? E aí é que ele coloca aí da ego-redenção, ou seja, da redenção por si só. Então, assim, eles não queriam, né, essa ênfase na redenção pelo seu próprio esforço, e sim a redenção por Deus, né, por você acreditar em Deus, seguir a religião, né, as regras da religião, e que através disso é que Deus iria te dar a redenção, através da graça. Ele bate de frente com o Santo Agostinho, né? De frente. De frente. Quando ele vai falando do doutrina da graça, ele bate de frente com o Agostinho, e aí perdeu o amigo, aí não tem mais jeito. Porque esses 4 princípios aí são radicalmente contra, né, aquilo que a igreja coloca. Sabe o que isso me lembra? Lembra que um tempo atrás eu trouxe aqui uma palestra que eu assisti de um pastor que analisava o espiritismo, e uma das críticas que ele fazia era justamente essa. Ele falava o espírito, pelo esse item 4 aí, diz que se ele for caridoso, se ele fizer bem, que ele depende só dele para se elevar, seguindo o exemplo de Jesus, que ele consegue se espiritualizar e se salvar. Que o grande mal do espiritismo é que ele não acreditava que a gente só conseguia se salvar pela graça divina. Pastor Nicodemos, né? E ele estava certo no que ele estava falando, né? É esse Exatamente. antagonismo. Me soa até arrogante dizer que você é capaz de mudar pelo seu próprio esforço. Entendeu? É o que eles chamam de ego-redenção, né? Você só muda... Exatamente, aqui, ó. Então, quando eu falo isso aqui é arrogante. Isso. Entendeu? Eu só mudo pela graça de Deus. Faz um milagre em mim. Lembra da musiquinha? Isso aí. Haja reforma íntima, hein? Então, haja reforma íntima. Exatamente. Reforma íntima, você vê falar em reforma íntima nas igrejas? Não vê. Não. No catolicismo, você ainda fala numa vida santa. Tá? Eu tenho que levar uma vida santa. Quando você vai para o evangélico, não existe reforma íntima. Faz um milagre em mim. Teo-redenção. É Deus que me redime. Então, quando eu falo que o homem não herdou o pecado original de Adão, eu não tenho nada a ver com a história, nem era nascido. Quando eu falo que todo homem nasce puro, então eu estou tirando o pecado original. Se não tem pecado original, não precisa de batismo. Entendeu? Exato. Aí eu já dou outra paulada na igreja. E quando falo que eu mesmo consigo me redimir, pô, matou. Se você admite isso aqui, você diminui muito o papel da igreja naquela sociedade. É por isso que existe muito cristão 6 horas, né? Aquele cara que não pode ver a gente falar de evangelho. Você ora por mim? Você ora por mim? 6 horas por mim? 6 horas por mim? Pois E aí isso pode, né, e acontece, né, de
da acomodação, né? Então, assim, se eu também não tenho, né, a redenção por esforço próprio, eu vou esperar que Deus dê a redenção para mim. E aí eu também não ajo para obter essa redenção. Então, Eu vou É a esperar. velha terceirização da culpa, né? Ou da é, Ah. é isso aí. Se eu acerto é porque Deus está agindo em mim. Se eu erro é porque o diabo está agindo em mim. E eu mesmo estou de boa. Eu só estou Isso. aqui. É, Eu sou e, coadjuvante, é, e os certo? próprios espíritas falam que a obsessão Isso aí. exatamente. Existe um movimento, eu não quero me alongar, que a gente já está terminando, mas chamado Rustanguinismo. O que é o Rustanguinismo? É uma influência católica dentro do espiritismo, entendeu? E então esse movimento ele faz isso. Então ele coloca um umbral. Eu não estou dizendo que não existe, tá? Mas ele coloca um umbral análogo ao purgatório. Não coloca? Quando você fala em Vale dos Suicidas, você está pegando lá do judeu. O judeu não permite que você enterre um suicida no mesmo cemitério. Não é? Tem uma ala diferente ali. Então você está pegando influências de outras religiões. Então isso chama rustanguinismo, que é essa influência que veio para dentro do espiritismo e que não estava lá no Kardec. Muitas coisas não estavam no Kardec, foram sendo colocadas depois. Mas isso aí é assunto para outras aulas aí para frente. Legal, vamos lá. Daqui a pouco o Carlos me corta. Nestorianismo. Início do século V. Alguém quer ler? Marina? Marina tá quietinha? Tô aqui, leio. Sim, senhor. Nestorianismo, início do século V. Nestório, 381 a 451. Foi o patriarca de Constantinopla. Ele ensinava que existiam em Jesus Cristo duas pessoas distintas, uma humana e outra divina. Maria era mãe de Jesus e não era mãe de Cristo. Por isso, em Cristo, a natureza divina e humana apenas estavam moralmente unidas. Assim, haveria duas pessoas em Cristo. O nestorianismo nasceu da imprecisão dos termos teológicos empregados para determinar os nomes aplicáveis a Jesus. Ao mesmo tempo, Deus e homem. A escola de Antioquia, a qual pertencia Nestório, negava-se a atribuir a natureza divina do Verbo encarnado, que é próprio da natureza humana. Recusava-se ver Maria como a mãe de Deus. Destaca-se entre os nestorianos a Igreja Apostólica do Oriente, também chamada Assírio-Caldeia. Hoje, estas igrejas estão unidas à Igreja Católica. Ponto. Exato. Eu só colocaria ali, quando ele fala da parte divina, que é o verbo, também é chamado de logos. Né? E isso a gente já estudou em nossas aulas de filosofia. Isso vem da filosofia grega, o logos. Então, ele basicamente o que ele faz é separar, né, o Deus e Cristo. Então, de novo, a gente vê essa negação, né, de que Deus, que Jesus Cristo é Deus. Então, ele separa, e com isso, ele também separa a Maria. Maria não é mãe de Deus, e sim é mãe de Cristo. Então, ela há essa negação. E aí, por isso, ele também é considerado herege. Né? E aí, ela, conforme é falado, né, ela vai para o Oriente, né, essa filosofia, essa doutrina, ela caminha para o Oriente, sofre algumas transformações e dentro
das igrejas ali, né? E com isso, depois de sofrer essas transformações, ela é aceita dentro do catolicismo. Mas essa ideia, né? Uma das coisas uma das transformações que acontecem é em cima dessa ideia que é passada aqui da doutrina, né? Que Jesus Cristo e Deus são entidades diferentes. A igreja vai dizer no concílio de Calcedônia, não sei se você até anotou isso aí. Sim, em 451. Isso, que é uma só pessoa, né? Divina com duas naturezas, né? Divina e humana. Isso. E que não duas pessoas, né? Aqui o que eu tenho anotado eles foram condenados como heréticos no primeiro concílio de Éfeso, em 431, e no concílio de Calcedônia, em 451. Então, ele é condenado nesses dois concílios. Que ele diz que em Jesus tem duas pessoas. A igreja vai dizer que ela não, é uma pessoa só que com duas naturezas. Isso, ele tem duas naturezas, mas a essência é uma só. Isso. Que é a espiritual. Isso. Bacana. E aí ele faz essa... e aí a igreja, ela puxa. Ok, ele tem duas naturezas, mas a essência é uma, que é a espiritual, portanto, ela é Deus. Então, portanto, ele é Deus por conta disso. Isso. E também é através disso que eles começam a construir também a Trindade, né? Porque senão Deus Filho, Deus Pai e Deus Espírito Santo. Não é tudo isso. Ele é Deus, mas na essência e não na natureza. Sim, exato. É como se o espírito é uma dualidade, né? Eu tenho um espírito de Deus que tem um corpo físico, né? Que aí ele tem, ao mesmo tempo que ele é Deus, ele tem o corpo. Então ele tem duas naturezas, a espiritual e a física, né? Mas seria mais ou menos isso, né, que a igreja vai colocar, né? Isso aí. Que tem mais sentido que o que o Nestório coloca, de verdade. Uhum. Tem mais sentido, né? Então, assim, a gente acha, às vezes, que os hereges todos estavam certos, mas não. Quando você olha, você fala, não, realmente, se for olhar por esse lado, perto daquilo que a igreja vem colocar, realmente eles estão contra, né? Não tem como... E o mais engraçado é que, assim, ele é herege, mas não é a ideia toda que é herege. Ele Isso. aproveita a ideia. Isso que é o interessante. Depois, aqui na conclusão, eu faço algumas provocações desse tipo, porque, assim, não é tudo que é desperdiçado, não é tudo que é jogado fora. Vamos para o próximo, que é o último, que é o monofisismo e o monoteletismo. Monoteletismo, isso aí. Monoteletismo, isso. A Ellen não leu hoje, hein? A Ellen está acordada ainda aí, Felipe? Perdemos um guerreiro. Então lê você, já que ela já... Não, tadinha, a Ellie teve uma semana de cão. Foi para São Paulo umas 4 vezes. Não está fácil a vida dela aqui essa semana, não. Vamos lá. Monofisismo e monoteletismo. É uma doutrina do século V que reconhece no Verbo encarnado apenas uma natureza individual após a união da humana com a divina. Essa doutrina veio se contrapor ao nestorianismo e provocou um cisma da Igreja de Roma com a Igreja da Síria, jacobita, e da Igreja do Egito, copta. Eu achei que a copta fosse da Turquia ali. Bom, as igrejas dissidentes da Armênia e da Etiópia também são monofisistas. O monotelitismo nasceu do monofisismo, do século VII, após este ter sido considerado herético pelo Concílio de Calcedônia. Ele professa a existência de uma só vontade, a divina, em Jesus Cristo, depois da união das duas naturezas.
É tanta teorização isso, né? Acho que aquele pessoal que ficava nos monastérios, sem poder, no ócio, tinha que ficar inventando teoria, não é não? Pois é. Tinha todos os interesses, né, o Felipe? Sim. Então, eles tinham que ir acertando as estratégias para conseguir atender esses interesses. Só com relação ao monofisismo, né, a natureza da palavra monofisismo, né, significa natureza única. Então, e aí tem um pouco do que a gente falou ali do nestorianismo, né? Aqui o monofisismo, ele defende, né, justamente aquilo que a gente falou, que é, apesar de Cristo, né, ter a natureza, duas naturezas, que é a divina e a humana, né, a divina é a que prevalece. Então, Ele vai dizer que ele só tem a natureza divina aqui, né? No monofisismo, só tem a natureza divina. a divina, isso. Isso mesmo, ele tem apenas uma natureza, que é a divina. Que é divina. E a igreja vai dizer que tem duas, né? Humana e a divina. Isso. E aí, o monoteletismo ou monotelismo, né? Encontrei também como monotelismo. Ele opõe, né, ao nestorianismo aí. Então, Jesus Cristo seria duas pessoas, né, ou duas entidades ali. Uma pessoa divina e uma pessoa humana. Mas a pessoa humana, ela é absorvida pela pessoa divina, que é o que a gente tinha falado. No final das contas, o que prevalece é isso. Ou seja, Jesus, ele tem duas naturezas, a humana e a divina, mas o que prevalece é a divina. E aí entendo que, por isso, a conclusão de que Jesus e Deus seriam a mesma coisa. E aí a conclusão, né, um pouquinho atrasada aqui, as doutrinas que por vezes estão camufladas por trás de toda a crença são consideradas como algo tão natural e verdadeiro que, quando questionadas, são tomadas de admiração e por vezes guardando até uma posição de ofensa àquilo que crê. Passando vários séculos, são tomadas como as mais puras verdades. Ao analisarmos o surgimento das doutrinas existentes, os debates havidos e compararmos com os conhecimentos atuais, podemos fazer uma análise crítica em cima daquilo que foi mantido e estabelecido como correto por muito tempo. O objetivo da filosofia é exatamente este: questionar aquilo tido como certo. E aí, Carlos, agora eu vou pegar um pouco a tela, né? Como conclusão, dentre todas as doutrinas heréticas católicas apresentadas, muitas trazem influências em nossa vida atualmente, né? Não só na nossa vida, como na própria igreja, né? Você vê que dessas doutrinas todas, nem tudo foi descartado. Algo era aproveitado e aquilo que eles viam que não tinha um certo valor era descartado. Então a gente vê essa influência de todas elas na religião católica. E aí vem algumas provocações. Né? Será que elas devem ser realmente descartadas, esquecidas, considerando os ensinamentos não válidos para o nosso crescimento? Existe alguma lógica nessas doutrinas? E por que elas foram consideradas heréticas? Acredito que bons filósofos devem estudar e entender todos esses ensinamentos e aproveitar tudo que nos é saudável para o nosso crescimento. Então, sim,
é um pouquinho do que a gente viu na nossa conclusão. Nós, como os filósofos, nós temos que estudar, nos questionar e tirar, né, de todas essas doutrinas aquilo que a gente vê que ela pode trazer de bom, de crescimento. Né? Esse é o ponto de vista que eu tiro aí delas. Né? Você não pode deixar que elas caiam no esquecimento. Muitas pessoas nem sabem que existiu essas doutrinas. Então, não é algo que, por elas serem consideradas heréticas, né, muitas delas caíram no esquecimento popular e muita gente não sabe nem que elas existem. Então, não dá nem para avaliar, nem para colher frutos, né, e questionar o que é colocado ali. É para refletir, né? Se realmente ali tinha fundamento. E Sim. muitas coisas que foram... Por exemplo, a doutrina espírita, ela se enquadra dentro das heresias. Sim, Né? Então, exato. nós somos uma religião herética, porque a gente não acredita que Jesus é Deus. A gente fala em pré-existência da alma. Tudo isso foi abolido. Exato. Né? A gente vai dizer que o pecado original não tem muito sentido, porque não tem nada a ver com Adão, né, no sentido dos pecados, mas que para mim é somente um mau exemplo. Não é? Então você pega quantas coisas aí a doutrina espírita nos traz, né, que são ensinamentos aí heréticos. A questão do conhecimento lá dos gnósticos. Dos gnósticos, Né? isso. Quanta coisa, né? Olha, através do conhecimento eu consigo melhorar e a doutrina espírita, por exemplo, ela não vai falar na doutrina da graça. Eu acho que eu não sou salvo pela graça, mas eu sou salvo pelas minhas obras, a cada um segundo suas obras. Né? E tudo com embasamento. Se você for olhar aí, tem embasamento, já que o pessoal gosta tanto de falar em embasamento bíblico. Se você for nos evangelhos, tudo isso aí vai ter embasamento lá. Né? Sim. Detalhe que todas elas são doutrinas cristãs, onde foram elas surgiram de estudos em Cristo, né? Dos ensinamentos em Cristo. Então, é o que o Carlos falou, a gente consegue, né, ter um embasamento cristão para todas essas doutrinas aí. Heréticas, exato. Do estudo de hoje, eu vejo isso como a gênese do cristianismo, como ele é hoje, né? São várias teorias, várias doutrinas que foram surgindo, se mesclando, sendo lapidadas e que acabaram trazendo conhecimento, o entendimento cristão que a gente tem hoje, né? Com certeza. Eu faço até eu daria até um passo atrás, né? Que é o quanto o cristianismo, né? Pensando agora, né? Jesus Cristo não foi influenciado por todas essas outras bases religiosas que existiam no Oriente ali, né? Toda aquela região que ele trouxe para o cristianismo. Né? Talvez ele já tenha feito esse filtro e nos trouxe uma carga de conhecimento moral e falou assim, isso aqui que eu entendo que é uma boa conduta. Ô, Fabiano, quando eu coloco Jesus, por exemplo, se a gente for pegar alguns livros, por exemplo, eu vou dar uma viajada na maionese aqui. Pega lá o Cavalo de Troia, que a gente já citou algumas vezes aqui. É claro que ali se trata de uma obra de ficção, mas o cara que fez aquilo, é claro que ele estudou muito os evangelhos, ele foi muito atrás de pesquisa. Então, ele vai dizer que Jesus não era analfabeto. Jesus não era analfabeto, muito pelo contrário. Um espírito dessa envergadura, sabe, não conseguia aprender a ler, né? Mesmo naquela época. Mas veja bem, quando eu coloco Jesus analfabeto, eu vou dizer que Jesus não foi beber na fonte de antigos pensadores, porque ele é analfabeto. Entendeu? E todo o conhecimento já está nele porque ele é Deus. Uhum. Você entendeu? Se eu coloco Jesus como alguém que tem
essa condição de pegar e folhear lá eu não vou dizer livro, porque não existia livro naquela época, mas que tem condição de folhear escritos, outros filósofos, já muda, você entendeu? Eu só faço um parênteses, que nessa época, a religião ela não era transmitida escrita, por forma escrita, e sim por forma falada. A religião, antes, né, de Cristo, ali naquela época de Cristo, ela era transmitida de pai para filho, de mestre para do mestre para O seguidor. o aprendiz, o seguidor, Isso. o aprendiz. Isso, a religião, mas nós estamos falando de filosofia. A própria filosofia também. Mas já Estava existia, mas existia escrito. escrita, já existia. Já Então, existia. Então, quando eu coloco, por exemplo, em Jesus como um analfabeto, eu vou falar ele como que ele iria buscar esse conhecimento. Entendeu? Não estou falando de religião. Né? Eu entendi o que você falou. Existia muito esse conhecimento oral. Né? Isso, o essa oral ainda, transmissão mesmo oral. o escrito, né? O oral ainda era muito forte. Era muito forte, mas assim, veja que eu coloco, às vezes, em Jesus algumas características que vão facilitar o fato de eu dar a ele essa divindade. Sim. Entendeu? Então, ele já vem com... É claro que ele é um espírito extremamente evoluído, mas no seu trabalho de preparação, dos 13 aos 30, é claro que ele tem que beber em algumas fontes também. E por mais absurdo, então eu falando isso hoje pode parecer herético, né? Mas eu acredito que Jesus ele também foi buscar em algumas fontes. Você só não pode falar para o catolicismo, né, que é isso, porque eles já definiram que não é. Isso. Por quê? Por interesse. E a Galiléia, aquela região que ele cresceu, era uma região que era rota da seda. Era até mal vista da Judéia, porque tinha muita mistura ali de povos. Era uma rota para ir para o Porto de Tiro, que trazia vários povos do Oriente, passavam ali, a influência grega. O Galileu em si, ele era um povo mestiço. Naquela época, você ter uma pele mais clara, um cabelo mais claro, isso era sinal de você ser mestiço, porque o original mesmo, o judeu, é aquele mais tipo árabe, né? E essa mestiça, essas influências de várias culturas, de várias caravanas que passavam ali, tudo isso certamente trouxe muita informação e muita coisa que vinha além do judaísmo tradicional que era aprendido na sinagoga, né? Sim, Exato. não tenho dúvida. É. É um pouco da relação que eu fiz, né? Na hora que você olha aqui essas doutrinas, você vê ali Ásia Menor, então tem um raio ali, né, da região que influenciava. E a gente está falando aí de 100 anos de diferença. E não mudou muito, né? Se você pegar naquela época 100 anos para mais ou para menos, o meio de locomoção, a transmissão de informação, era mais ou menos a mesma coisa. Não tinha inventado telefone, carro, avião, nada disso. Então, Nem hoje, WhatsApp, né? acho que nem o WhatsApp os caras não tinham. Não tinha. Tinha. O WhatsApp tinha que ter. Beleza, Fabiano. Muito bom. Legal, deu para esclarecer bastante, foi muito legal. E o Felipe, que tinha pedido para eu escolher uma aula. Felipe, você quer mesmo que eu escolha ou você quer escolher? Quer que eu te mande a planilha de novo e você dá uma olhada nas que Não, estão... pode escolher aí. Então, tá bom. Então, eu vou escolher uma para você aqui também. Tá bom? Fabiano, acho que tem mais umas duas, né, Fabiano? Ainda para fazer. Isso, tenho duas aqui. Até pego aqui. É a 16 e a 24. Beleza. Então, daqui 3 semanas, eu estou de volta com vocês aí. Tá bom. Quem gostaria de fazer um encerramentozinho? Posso escolher? Pode. Você hoje pode fazer isso. Vai lá, Fabiano, escolhe um. Eu estou achando a Ana... Tá muito quieta, né? É.
Desculpa, eu estou dormindo. Então, acorda e faz o encerramento para a gente. Ai, jura? Aí, Eu vou dormir no meio da oração. Que bom, você vai buscar. Fabiano, o plano não é pela sua espiritual. aula, pelo amor de Deus, tá? Não, a aula foi ótima. Eu estou dormindo porque eu estou muito cansada mesmo. Eu estava aqui quase saindo aqui já. Tá, então vamos... Você já está mais lá do que cá. Nossa Senhora, minhas costas estão um nó aqui. Então, vamos agradecer a oportunidade de hoje pelo aprendizado, que a gente possa refletir sobre tudo que a gente estudou, né, aprendeu aqui, e acrescentar mais na nossa vida. Que a gente tenha um final de semana maravilhoso, que a gente continue buscando o conhecimento, a sabedoria, para a gente se tornar ser humano melhor. Boa noite para todo mundo, um ótimo final de semana para vocês. Boa noite, gente. Boa Até a noite. próxima, se Obrigado, Deus gente. quiser. Bom final de semana. Desculpa aí o cansaço. Valeu, Fabiano, obrigada. Muito Obrigada. Fabiano, ó, parabéns. Parabéns. Obrigado, gente. Tchau. Tchau. Oi, Marina.